Sejam bem-vindos ao programa Poder e Política, aqui pela sua Foz TV. O entrevistado de hoje é o secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento. Prazer recebê-lo, secretário, em nosso programa. É uma honra estar aqui. O senhor assumiu a pasta do turismo, no início de janeiro, trazendo expertise na área, assim, considerável. O senhor já foi diretor técnico da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, gerente do Complexo Turístico de Itaipu e também presidente do Conselho Municipal de Turismo. Sim. O prefeito Reni também, quando esteve aqui no nosso programa, enalteceu seu trabalho de inclusão frente às esferas governamentais. Na sua opinião, o que é necessário para se consolidar ainda mais a cidade de Foz do Iguaçu como um dos principais destinos turísticos do país? Bom, nós precisamos fazer um trabalho voltado, sempre com a preocupação, voltado para a estruturação do destino. Nós fazemos um trabalho excelente que tem dado muitos resultados na área de divulgação, de promoção de Foz do Iguaçu. Esse trabalho tem que continuar, é um trabalho que faz o turista vir para Foz do Iguaçu. E nós temos que ter a preocupação também com a permanência do turista em Foz do Iguaçu. Ele vindo para Foz, nós temos que estruturar para que nós tenhamos bons atrativos, uma infraestrutura urbana de excelente qualidade e opções para que ele fique na cidade o maior tempo possível e gaste na cidade o máximo possível. E para que também ele possa retornar. Evidentemente que ele, ao ficar mais tempo, gaste mais, que ele tenha nessa permanência em Foz do Iguaçu a melhor impressão possível, que ele volte para a sua origem, fazendo uma propaganda, Exatamente. Que é a melhor propaganda. Agora, com as pessoas que vêm a primeira vez em Foz, eu tenho conversado com muitas autoridades e mesmo jornalistas, a impressão que Foz do Iguaçu deixa é muito boa, todos afirmam, eu acho que nós somos muito autocríticos, Não que não tenhamos que trabalhar e melhorar mais, mas a impressão que nós deixamos como cidade tem sido muito boa. Claro que é um desafio para nós estruturarmos Foz do Iguaçu para o turismo de tal forma que a gente consiga manter isso, ampliar essa permanência e o gasto do turista aqui. Foz do Iguaçu é a 4ª cidade brasileira que mais recebeu eventos internacionais e congressos, convenções. A 2ª cidade mais visitada por turistas estrangeiros. A que o senhor atribui, vamos dizer assim, essa subida no ranking? Bom, nós temos um trabalho sendo feito pelo ICVB, o Convention Bureau, de captação de eventos. É um trabalho de muita persistência, um trabalho de excelente qualidade, que tem atraído bons eventos para Foz do Iguaçu, eventos internacionais. Claro, também pelo fato de ser Foz do Iguaçu, e por nós termos uma estrutura hoteleira e uma estrutura de eventos que torna possível a captação desses eventos, esse trabalho excelente do Convention Bureau, a promoção e a divulgação que se faz de Foz, então faz com que os promotores e organizadores de evento percebam que trazendo o evento para Foz do Iguaçu, os participantes desse evento vão sair satisfeitos. Como se dá a relação da sua secretaria juntamente com os representantes dos atrativos turísticos da cidade? Quero dizer, nesse sentido, a comunicação, ela acontece, ela deixa a desejar, os envolvidos, eles já se conscientizaram dessa necessidade? Bom, Foz do Iguaçu, do ponto de vista de gestão do turismo, ele é um modelo nacional. Nós assinamos recentemente aqui no Festival de Turismo, no dia 12 agora de junho, um termo de cooperação com o Ministério do Turismo, em que nós colocamos para o Brasil, através do Ministério do Turismo, como uma referência em gestão do turismo. E esse termo de cooperação não foi proposto por Foz do Iguaçu, foi proposto pelo Ministério do Turismo. Olha só, o Ministério veio a Foz do Iguaçu, disse, não, nós temos que mostrar isso aqui para o restante do Brasil. E o que é essa gestão, esse modelo de gestão? É
a atuação integrada dos principais agentes de turismo de Foz do Iguaçu, incluindo aí o Convention Bureau, o Fundo Iguaçu, a Prefeitura, o Convention Bureau, o Fundo Iguaçu e a Itaipu como os principais agentes que colocam recursos na estruturação e divulgação do turismo. E entram também nessa gestão integrada o Conselho Municipal de Turismo e os atrativos, o Parque Nacional, a Cataratas S.A., a Fundação PTI, que faz a gestão do turismo na Itaipu, e a própria Itaipu. Então, é uma gestão, é uma atuação muito integrada, com uma comunicação e uma sinergia bastante grande. E essa forma de atuação, de ter uma comunicação permanente, compartilhar as decisões, essa forma de atuação que o Ministério olhou e disse, não, nós temos que levar... Está dando certo, vamos levar esse modelo para o resto do Brasil. E, em virtude disso, proposto até pelo Secretário Nacional de Políticas do Turismo, o Vinícius Lumertz, não vamos assinar um termo de cooperação. Foz do Iguaçu vai ser uma das cidades de referência no Brasil. Isso implica em? Implica, para nós, uma imagem muito interessante. Implica que nós vamos passar a receber representantes de outras cidades do Brasil que vão vir aqui ver como é que nós funcionamos, como é que é essa gestão, tal de gestão integrada, né? Então, nós nos comprometemos com o Ministério em fazer isso, em receber, em divulgar essas melhores práticas e servir, digamos assim, de laboratório para o Ministério. Isso significa que nós podemos captar alguns recursos para que o Ministério, inclusive, acentue essa gestão integrada, promova estudos acadêmicos, né, nessa área. Então, para nós, isso é algo, digamos assim, não tem preço, né? Qual a análise que o senhor faz desses postos, falando nisso, né, nesses postos de informações turísticas? Quantos são hoje em Foz do Iguaçu? Nós temos quatro postos de informação turística. Temos um na rodoviária, um no terminal urbano, um lá na Secretaria de Turismo, ali na Avenida das Cataratas, e um no aeroporto. Então, são quatro. E elas funcionam perfeitamente? Funciona, tem uma grande procura, e nós temos gente capacitada falando mais de os idiomas mais comuns, que é o inglês e o espanhol, e que prestam um atendimento que faz com que o turista resolva, muitas vezes, problemas até prosaicos do turista, que quer, por exemplo, quer que a gente traduza para o motorista de táxi o local, ou a negociação de preço. Então, que não deveria ser normalmente o papel, né, mas nós atendemos todas as demandas. Precisamos de alguma melhoria, eu acho que precisamos estruturar melhor esses postos de informação, mas eles hoje prestam um serviço que é reconhecido, recebemos elogios, às vezes, pelos atendimentos, então estão prestando um serviço. A previsão de construção de mais postos, é necessário que isso venha a acontecer? Nós poderíamos ter mais postos de informação e, em virtude disso, até prevendo os grandes eventos, se conseguiu captar, no ano passado, um recurso do Ministério do Turismo, através do governo do Estado, Secretaria Estadual de Turismo, para a construção de 2 CATs, Centros de Atendimento ao Turista, com recursos provenientes do programa da Copa. Então, esse processo está em andamento e nós devemos ter, até o próximo ano, a construção desses 2 centros de atendimento, que tem uma estrutura maior, com mais, já prevendo equipamentos e uma área física. Tem previsão para aonde vai ser construído? Seria um centro ali na Avenida das Cataratas, no lado de onde hoje é a Secretaria Estadual de Turismo, no antigo Centro de Artesanato, hoje Centro de Turismo. Então ali vai ter um.
e o outro na Praça da Paz, ali no lado da Procuradoria do município, no antigo prédio da Câmara, no lado ali seria o segundo. A estrutura física vai ser bem diferente desses outros postos de informações já existentes. Bem diferente, é uma estrutura bem moderna, com espaço para atendimento, para que o turista possa ser bem recebido, com banheiros, com toda uma estrutura de equipamentos de tecnologia da informação, de atendimento. Então, uma estrutura para atender o movimento que se espera que venha aí com os grandes eventos. Na semana passada, o senhor, juntamente com o diretor do Departamento de Assuntos Internacionais, o Mohamed Barakat, estiveram em Brasília, onde vocês visitaram as embaixadas árabes. Qual foi o objetivo dessa visita, secretário? Bom, nós temos em Foz do Iguaçu uma grande comunidade de origem árabe, né? Segunda, né? Segunda maior. Então, Foz do Iguaçu, para os árabes, os países árabes, é um local de interesse, né? Por essa grande comunidade. Nós temos 2 mesquitas, tem uma terceira em construção. Então, o nosso objetivo foi fazer uma aproximação com os países árabes. Esse é o primeiro objetivo, fazer essa aproximação, abrir um canal de comunicação. Levamos a todos eles um convite do prefeito para visitarem Foz do Iguaçu. Queremos que eles venham a Foz do Iguaçu, interajam com essa comunidade. E, por último, Foz do Iguaçu precisa de investimentos. Alguns desses países têm grande capacidade de investimento. Então, nós queremos apresentar a cidade e a sua possibilidade de investimentos. Levamos também a possibilidade de um projeto que nós estamos elaborando, que é de um bairro temático também. É isso que eu ia falar para o senhor. Do que se trata esses bairros temáticos? Bom, a nossa ideia seria aproveitar essa forte cultura que nós temos na cidade para transformar alguns bairros da cidade, criar nesses bairros um design urbano, uma decoração urbana com a temática de uma cultura da cidade. Como seria, secretário? Então, imaginamos, vamos tomar cultura árabe, vamos escolher um bairro que tenha uma maior presença de moradores e dessa cultura e vamos colocar uma decoração urbana nesse bairro. Por exemplo, portais de entrada, a sinalização pública, por exemplo, turística, num idioma, por exemplo, se fosse o bairro com a temática árabe, na língua árabe também. Poderíamos decorar as calçadas, o piso das calçadas com motivos dessa cultura, a iluminação pública, ou seja, vários equipamentos urbanos levarem essa cultura. Praças, né? E tentarmos, nesse bairro, reunirmos gastronomia, comércio, arquitetura, tudo que nós pudermos reunir dessa cultura nesse bairro, né? Então, eu acredito que isso valoriza a comunidade, é uma opção a mais para o turista, porque isso é marcante. Quem não vai a São Paulo e não gosta de ir à Liberdade, por exemplo, né? E pelo mundo afora nós temos, né, em São Francisco, nós temos bairros temáticos, né? Então, essa é a ideia, não estamos criando nada de muito novo, mas eu acredito uma particularidade, né, que irá fazer a diferença na cidade. Que vai fazer uma grande diferença, porque Foz do Iguaçu, nós exploramos muito pouco uma riqueza enorme que nós temos, que é a riqueza cultural. Nós temos aí 70 e tantas etnias, e nós exploramos isso muito pouco, né, na cidade e no turismo. Então, e eu acho que a maior cultura que nós temos hoje, com mais representatividade, é a cultura árabe. Então, esse é um projeto que eu acredito que vai ter uma grande repercussão. Já está acertado ou ainda é um projeto? Não, ele está sendo trabalhado, nós precisamos de recursos e a gente quer buscar e captar esses recursos, mas já existe um conceito muito bem formado, né? Aceito, então. E bem aceito, o prefeito é um entusiasta da ideia. A comunidade árabe, nós estamos fazendo as consultas aos poucos, a comunidade árabe
está achando o projeto muito interessante. As embaixadas que nós levamos o projeto, elas ficaram encantadas com o projeto, sendo que um dos embaixadores que foi visitado na semana seguinte, agora no início dessa semana, ele retornou uma ligação dizendo: olha, eu estou levando para o meu país, estou viajando para o meu país, estou levando o projeto para o meu país, para o governo do meu país. Então ele ficou encantado com o projeto. É incentivador mesmo, né? Bom, nós terminamos o nosso primeiro bloco, voltamos logo após um rápido intervalo. Fica aqui conosco. Nunca foi tão fácil estudar. O Centro Universitário UDC, a UDC Monjolo, a UDC Medianeira e a UDC Anglo participam integralmente do novo programa de financiamento estudantil, o novo FIES. Com ele, os universitários podem financiar até 100% do valor das mensalidades do curso e começar a pagar somente 18 meses depois de formados. O financiamento pode ser solicitado em qualquer período do ano e em qualquer das unidades da UDC. Informe-se. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em... Estamos de volta com o programa Poder e Política, tendo como nosso entrevistado, nosso programa, o secretário de Turismo, Jaime Nascimento. Jaime, eu gostaria que você falasse do núcleo de projetos, do que se trata. Bom, o Núcleo de Projetos é uma iniciativa que pretende criar resolver uma lacuna que a gente identificou. Quando nós começamos, todo mundo repetia a seguinte frase: olha, não faltam recursos, faltam projetos, né? Então, e como nós temos uma grande dificuldade de recursos, a administração pública hoje passa por problemas financeiros. Então a nossa saída para conseguir transformar, melhorar o turismo é captar recursos, né? E como muita gente fala, não faltam recursos, existem recursos, né, de fontes federais, fontes privadas, fontes estaduais, faltam projetos. Bom, então qual é a nossa lógica? Nós temos que ter projetos, até chegar ao ponto que nós digamos: olha, faltam recursos, não faltam projetos. Então, nós estruturamos o núcleo de projetos reunindo várias instituições, porque a prefeitura sozinha não conseguiria fazer isso de maneira com flexibilidade. Então, convidamos outras instituições, recebemos apoio do Fundo Iguaçu, né? Recebemos apoio de universidades, da UDC, da própria UNILA, da UniOeste. Então, as universidades, o Fundo Iguaçu, Itaipu, estão apoiando e colocando pessoas especialistas para atuar em projetos. Então, estamos desenvolvendo e elaborando os projetos de maneira integrada. Todos se reúnem lá na Secretaria de Turismo. Temos um espaço físico lá. Uma das instituições é o Instituto Polo Iguaçu, que, com o apoio do Fundo Iguaçu, o Fundo Iguaçu contratou especialistas através do Instituto Polo Iguaçu. Então, se reúnem todos na Secretaria de Turismo para trabalhar os projetos, né? Então, dessa forma, nós estamos avançando, conseguindo elaborar projetos que nós sozinhos não conseguiríamos. Teríamos que fazer licitação, especificar e contratar projetos, e que no momento de problemas financeiros isso seria impossível. Recentemente foi criado esse núcleo? Nós estamos atuando com ele desde março, né? Uhum. Ele está tomando corpo aos poucos, está avançando. O Ministério do Turismo, por exemplo, fez uma chamada para projetos de infraestrutura. Nós conseguimos cadastrar no Ministério do Turismo 10 propostas, ou seja, 10 pré-projetos já. Então, já fruto desse trabalho, desse núcleo de projetos. E eu acho que, na medida que ele vai avançando e gerando resultados, nós vamos crescendo. Nós hoje já temos um arquiteto trabalhando junto, né, contratado,
queremos ter mais serviços para esses projetos, principalmente de infraestrutura. É fundamental a presença de arquitetos e engenheiros. A AF, que é a Associação dos Arquitetos e Engenheiros, tem nos apoiado também. Então nós queremos agregar mais, né, trazer mais apoios de fora, e acredito que dessa forma a gente consiga, com a sinergia e a união de todos, elaborar bons projetos para a cidade, até que nós cheguemos ao ponto de dizer, olha, não faltam projetos, faltam recursos. Bom seria. Bom seria, né? Copa do Mundo 2014. Foz do Iguaçu foi oficializada no roteiro turístico. A notícia já esperada, né, secretário? Sem dúvida, não haveria como deixar Foz do Iguaçu de fora. Então, para nós, esperávamos a confirmação, mas pelo interesse que o estrangeiro tem em Foz do Iguaçu, era de se esperar. Então, para nós também, de qualquer forma, é muito importante que assim seja. Existem alguns segmentos, algumas áreas que estão assim, exagerando, contando com uma movimentação extraordinária. O senhor acredita nisso na Copa 2014? O senhor acredita nisso ou prefere balancear as expectativas? Vamos ver primeiro? Eu sou um pouco conservador nisso, né? Porque nós temos que olhar agora o passado recente, a Copa da África do Sul, os Jogos Olímpicos de Londres. Aliás, é bom lembrar dos Jogos Olímpicos de Londres. Em Londres se esperava uma movimentação enorme. Os hotéis elevaram as tarifas para um nível muito alto, acima do normal em Londres. E quem ia regularmente a Londres acabou cancelando as suas viagens nesse período, porque, olha, não vamos a Londres porque nesse período vai estar impraticável em Londres, não vamos achar hotéis, os hotéis estão muito caros. Então, quem ia regularmente a Londres nesse período cancelou a ida, né, postergou. E quem precisava ir ou queria ir para o evento acabou desistindo porque os preços elevados. O que aconteceu? Nesse período em Londres, o movimento foi menor do que o normal. Do que o normal, né? Então, nós esperamos que não aconteça isso no Brasil e claro, nem em Foz do Iguaçu. Nós temos um acompanhamento aí das tarifas, e acho que não vai acontecer porque a nossa hotelaria formada de gente consciente e sabe que esse tipo de situação vai acabar pecando contra... Não atrai, né? Não atrai, vai acabar pecando contra a cidade. Então, eu acho que nós vamos ter um bom movimento na Copa, mas eu sou conservador, acho que não vai ser algo assim tão extraordinário como muitos esperam. Sobre a Copa a de base também, será que sai para aqui para Foz do Iguaçu ou não? Eu tenho assim uma expectativa muito grande e acho que nós vamos ter boas notícias, acho que nós vamos ter um campo base em Foz do Iguaçu. A resposta teria ser dada agora em junho, não era? Ela deve estar vindo aí, está a caminho. Eu acho que eu estou muito esperançoso que venha. E dados também apontam que nós teremos mais 3.000 leitos, né? 3.000 leitos a mais até o período da Copa também. Nós temos... O empreendedor está apostando mesmo, Nós temos assim, os últimos tempos aí, com os resultados que a hotelaria tem obtido, né? Claro que a hotelaria passou muitos anos penando, mas agora, os anos mais recentes, nós tivemos uma grande recuperação, né? O movimento hoteleiro, na média, está muito bom. Isso tem incentivado novos empreendedores e novos investimentos. Então, nós temos aí um número de construções em andamento e nós vamos ter esse volume aí para a Copa, que tenho certeza que nós vamos conseguir, com o movimento que vem, preencher e ter uma boa ocupação. Que tipo de pesquisa a Fundação Getúlio Vargas está fazendo aqui na fronteira, em Foz do Iguaçu? O Ministério do Turismo tem um programa chamado dos 65 destinos indutores. São destinos turísticos do Brasil por excelência. Então, se escolheu 65 no Brasil e esse programa faz uma avaliação anual da competitividade desses destinos turísticos.
Nesses 65 estão incluídas todas as capitais e mais algumas cidades importantes turísticas em cada estado. Então ele faz uma avaliação, essa avaliação é baseada em várias dimensões, né? Infraestrutura, marketing, divulgação e promoção, segurança, atrativos e assim por diante. Então, quem faz essa avaliação para o Ministério do Turismo é a Fundação Getúlio Vargas, que manda um pesquisador, um auditor, digamos assim, e essa avaliação é através de documentação e entrevistas. Então, ele entrevistou o prefeito, o secretário de turismo, empresários, pessoal do setor de turismo. Então, através dessas entrevistas, eles conseguem avaliar como nós estamos, né? E depois de terminada toda essa avaliação nessas 65 cidades no Brasil, eles divulgam o resultado em forma de... o resultado geral. E para cada uma das cidades, eles divulgam o resultado da cidade. Não divulgam das outras, divulgam para a sua. Para a nossa cidade. Dessa forma, nós temos condições de ver onde nós estamos bem ou mal, né? Então, é um excelente instrumento de planejamento, porque nós temos visto, por exemplo, que na questão cultura nós não estamos tão bem assim. Não estamos mal, mas não estamos tão bem. Então, por exemplo, o projeto do bairro temático é uma iniciativa para nós avançarmos na questão da cultura. Então, é um instrumento excelente. E Foz do Iguaçu tem ido muito bem. Nas últimas, eles fazem uma premiação, né? E nós, nas últimas edições, a gente tem recebido prêmios em várias categorias. Bom, quero agradecer a sua presença, tá? E o programa Poder e Política fica por aqui. Até mais. Um novo tempo para você, um novo tempo para todos nós. Vestibular Unificado, Centro Universitário. Internet. Acho que Facebook, Twitter, Instagram. Ser diferente, fazer tudo diferente. Raspar a cabeça, colocar piercing. Nunca te atrapalhou isso? Já. Por exemplo? Já de eu estar longe de casa e pensar numa coisa e daí voltar. Perde de fazer trabalho, perde de estudar, perde de prestar atenção. Atrapalha quando eu vou sair, não posso andar de ônibus, não posso ir a pé. É complicado. Mania de comprar, de gastar. Te atrapalha isso? Bastante. Na hora de pagar. Às vezes sim, porque se você quer fazer alguma coisa de momento, sem muito planejar, eu já não consigo. Tá vendo só? Cada um com a sua mania. O problema é saber até que ponto tudo isso é saudável e não passa de uma rotina comum. Agora, eu tenho uma curiosidade, viu? Qual será a mania do Padre Reginaldo? Gostaram, né? Eu conto depois. Doutor, depois eu quero falar sobre esse estoque. Me doeu ver aquela menina estralar os dedos. Mas a senhora falou que tem mania. Qual que é a sua mania? Eu volto para casa para ver se a chave está na porta, se o gás está fechado, torneira, todas essas coisas antes de sair. Isso a senhora sente que é um peso para a senhora? Eu acho que é um peso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Doutor, o celular, Instagram, computador, Facebook também é um... Não chega a ser toque, mas isso se chama nomofobia. Nomofobia é uma categoria nova, diagnóstica, onde as pessoas começam a ter medo e muita ansiedade de ficarem afastadas ou de celular ou do seu laptop, qualquer coisa que as possa deixar privadas daquela comunicação que elas estão acostumadas, isso pode causar muita ansiedade, chama nomofobia. Então isso. Você é monofóbico, tá bom? Aprendi um novo nome para você. Eles me perguntam, eu tinha um problema, eu tive que lutar, eu tenho que falar uma superação minha. Eu tinha um problema sério, que era, doutor, eu deitava e eu pensei, será que eu tranquei a porta? Isso não é sofrimento, é um sofrimento tremendo.
Porque eu levantava uma vez, eu deitava, mas será que eu tranquei a porta? Levantava a segunda vez. Quando eu me peguei na 9ª vez, levantando, olhando a mesma fechadura, eu falei, eu estou com um problema. Então, isso é um problema sério. E eu tive que trabalhar e tenho que controlar. Quando me dá aquela vontade, eu falo, não, eu fechei. Eu falo comigo, você fechou e vou me desligando. Tem tratamento? Tem cura? Tem cura. Eu queria... Tem cura? Eu vou falar, só queria que você me permitisse dar um exemplo. Você falou disso. Eu tratei de uma dentista onde ela sofria muito, porque uma das principais preocupações em alguns tipos de toque é com a limpeza e a contaminação. Certo. Então, quando ela ia colocar a luva para começar a trabalhar na cavidade oral na boca do paciente, sim, quando ela se aproximava, ela não tinha certeza se a luva tinha esbarrado em alguma coisa e contaminado. Então, ela rapidamente trocava a luva, o paciente lá aguardando, e de novo, pela segunda vez, ela não conseguia iniciar o trabalho dela, porque ela achava que ela tinha dúvida se a luva estava contaminada. No final das contas, no final do dia, ela tinha um montão de luvas e só tinha conseguido atender 2 ou 3 pacientes em um único dia, no dia inteiro. Isso é recorrente? Nós estamos falando de casos raros ou isso é frequente? Isso é muito mais frequente do que se pensa. Só que eu vi um monte de confusão ali. Tem gente que falou que gastar é uma compulsão, mas não é um toque. Não. Bom, veja bem, hoje em dia se trabalha com o conceito de espectro do toque. Algumas manifestações, como por exemplo o colecionismo, são pessoas que guardam tudo, elas não conseguem jogar nada fora. Só põe cacareco dentro de casa, você vai ver, tem uma montoeira de coisa. Quartos com caixas por todo quanto é lugar que ela não vai ler nunca. Há pacientes, por exemplo, que compram jornais, eles não jogam o jornal fora porque eles acham que um dia eles vão ler todo aquele jornal. E isso está dentro do espectro do troque. Né? Tem gente que está aqui nesse quadro dos cacarecos, estão se enquadrando. Inclusive... tem uma pessoa ali. Tem, né? Eu quero que você em casa, nós vamos fazer um teste aqui, nós vamos mostrar algumas figuras, nós vamos fazer um teste, quem é que se sente incomodado, e claro, tudo isso na presença de Jesus Eucarístico, porque é bom lembrar, quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, Ele quer que também nós nos libertemos dessas feridas. É verdade. Porque nós queremos que o homem todo, não é só uma libertação de prisão, de cadeia, isso também não deixa de ser um grilhão na vida da gente. Sim, porque há muitos conflitos de alma que perturbam muito a vida da pessoa e podem, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, esses conflitos internos, conflitos inclusive espirituais, podem levar ao agravamento da doença. E você sabe que a Rede Evangelizar é Preciso é uma mantenedora e uma benfeitora nacional. Veja um pouquinho sobre a nossa obra. Não importa a hora, não importa o clima, não importa o problema. 24 horas por dia, em 2 emissoras de rádio, 2 emissoras de TV, no jornal e no mundo todo através da internet. Estamos com você no dia a dia, no conforto para a lágrima e na luz para o caminho. Com a sua contribuição mensal, é você quem mantém esta obra. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores. Eu volto com uma pergunta que eu fiquei em dúvida. Tem cura? É remédio? Como é que funciona? Essa talvez seja a mais importante de todas as perguntas. Na realidade, algo em torno... As estatísticas diferem um pouco de país para país. Perdão. E no Brasil, infelizmente, embora existam excelentes estatísticas, estudos, elas não são muito representativas por serem reduzidas, essas estatísticas. Na realidade, algo em torno de 60% dos pacientes responde bem ao tratamento, podendo alguns deles terem remissão completa. O que é o tratamento, doutor? O tratamento consiste fundamentalmente de uma combinação de medicação com psicoterapia. Há pessoas que podem ser tratadas com psicoterapia, outras só com medicamento e, na maioria dos casos, com a combinação dos dois. Se eu avançar o sinal, o senhor me corrija, qual o remédio que se usa geralmente? Porque nós sabemos, é o mesmo da linha da depressão ou é outro caminho? Um deles são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos.